Pessoal, então a gente vai começar hoje o nosso segundo exercício, desculpa, nossa segunda aula, né, do curso. E aí é assim, a gente vai começar com, obviamente, o feedback de vocês, né? A Ana já deu o feedback dela, é importantíssimo isso para a gente, para de repente aprimorar o próprio curso em si. Ela já falou um pouco das dificuldades dela. E aí, por favor, se mais alguém teve alguma dificuldade nos exercícios, sinta-se à vontade para colocar aqui no chat. E aí a gente vai começar resolvendo o exercício anterior. E aí essa parte é legal porque a gente resolve o exercício, né, e comenta. E aí, de repente, ajuda a clarear um pouco para quem está com dificuldades. Enquanto eu vou resolvendo esse exercício, se caso alguém teve mais algum tipo de dificuldade, seja na sintaxe, seja no desenvolvimento do raciocínio, o que for, por favor, coloque aqui para depois a gente ler, ok? Então, na aula 1 aqui, a gente tinha um... Qual é o mesmo link do ambiente? Deixa eu colocar aqui. Colei aqui. Vou minimizar aqui, de repente eu não vou ver suas mensagens na hora aqui, eu vejo depois, tá? Na aula 1, então, a gente tinha um exercício que ficou para vocês fazerem, um programa que leia. Tá? Então, está até negritado aqui, né? A gente fala que a interpretação é parte do exercício. Né? A gente tem que saber certinho o que o algoritmo está pedindo. O que ele está pedindo? O valor total de uma conta e o total de pessoas sentadas na mesa. Tá? Então, não é para pedir o valor da gorjeta, não é para pedir o percentual de gorjeta. Esse percentual já está definido em 10%. Né? A gente tem que pedir somente o que está descrito no algoritmo. Então, vamos fazer essa primeira parte. Simplesmente, né, de repente, se você... É uma forma também, né? De repente a gente lê todo o exercício e fica meio perdido, né? Então, eu já li uma parte aqui, um requisito, eu posso tentar já começar a resolver ele. Ó. Fazer um programa que simplesmente leia o valor total de uma conta e o total de pessoas sentadas na mesa. Então, vamos lá. Vou limpar aqui e eu vou colocar, então. Eu guardo esses valores dentro de uma variável, né? Então, valor total. Eu vou criar uma variável chamada valor total, né? Que vai receber, então isso aqui é a atribuição, ele vai receber o valor que for digitado por um usuário. E para digitar, né, para que apareça aqui o cursor, para que ele digite alguma coisa, a gente usa o comando input de entrada. E aí a gente pode dar uma dica para o usuário para aparecer aqui, para ele saber o que ele tem que digitar. Então vamos colocar assim, ó, qual o valor da conta, né? E a gente viu na aula passada que se eu simplesmente fazer isso daqui, aparentemente funciona. Só que ele estaria armazenando essa informação, esse 100, como uma string, né? Como se fosse uma palavra. E aí depois a gente vai precisar fazer algumas contas em cima desses valores. E fazer conta em cima de palavra não dá certo. Então a gente precisa armazenar isso daqui como se fosse um número. Então, isso aqui retorna uma string, uma palavra, né? Uma cadeia de caracteres. E aí a gente vai converter isso daqui, de repente, para float. Por que float? Né? Ponto flutuante vai permitir que a pessoa digite, por exemplo, os quebrados de uma conta. Por exemplo, 123,45. Né? No caso aqui, só tome cuidado para usar o ponto como separador decimal. A gente, né, no Brasil aqui a gente usa vírgula, mas aqui a gente está rodando aqui num ambiente configurado para a cultura americana. Então, dessa forma aqui, ó, eu dei o Enter, posso dar o Enter, né? E ele armazenou aqui, embora ele mostrou nada, porque não tem mais nada para executar aqui, né? Esse 123,45 está armazenado dentro dessa variável valor total. Tudo bem? Da mesma forma, então, eu vou colocar assim, ó, total de pessoas. E agora eu posso fazer um input perguntando para ele qual o total de pessoas na mesa, né? E aqui eu posso converter isso para inteiro, porque não tem casa decimal, né? Não tem 2,5 pessoas. A não ser, por exemplo, no caso de um buffet, por exemplo, naqueles casos onde criança, né, paga meia, aí você até poderia converter para um float, né? Então, dessa forma aqui, eu converti para um inteiro. Acho que tem, estou fechando um parênteses a mais aqui. Eu já tenho o valor aqui. Tanto que se eu fizer assim, ó, por exemplo, print valor total, né?
Mando rodar. Qual o valor da conta? 100. Total de pessoas, 3. Olha lá, ele me mostrou 100, tá vendo? Inclusive com ponto zero, para indicar que é um float, ó, por causa desse print aqui. Então, aqui dentro dessa variável valor total, a gente já tem o que foi informado pelo usuário. Agora, então, a gente já fez a primeira parte do exercício, que era em relação às leituras. E agora a gente tem que exibir o valor da gorjeta, o valor total da conta considerando a gorjeta e o total a ser pago por cada pessoa. No slide posterior, né, tem um exemplo. Então, qual que seria o valor da gorjeta? Seria simplesmente a gente calcular 10% em cima disso. Então, por exemplo, o valor da gorjeta é igual ao valor total, né? Se eu multiplicar por 0,1, eu tenho 10% do valor. Tá? Então, isso aqui é uma forma de eu calcular a gorjeta. Outra forma de calcular, por exemplo, tem várias formas, né? Poderia também fazer assim, né? O valor da gorjeta é igual ao valor total. Se eu dividir por 100, o resultado vai ser 1%. Depois eu posso multiplicar por 10, eu tenho 10%. Dá na mesma. Aqui eu estou fazendo duas contas. Ó. Faz uma, depois o que der de resultado aqui, ele vai fazer com duas contas. Aqui eu estou fazendo uma conta só. Então, a princípio, esse comando está mais otimizado do que esse. Mas assim, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Tá? Das duas formas está válido. E aí eu quero calcular também o valor total da conta. Então, o valor total da conta seria o valor total, né? Mais o valor da gorjeta. E se eu quiser saber o valor por pessoa, né? É o valor total da conta dividido pelo total de pessoas. Vamos ver se está certo isso daqui? Então, agora aqui eu fiz a entrada, né? Vou comentar aqui, entrada. Aqui comecei minha parte de processamento. Aqui agora eu vou fazer a saída, que é informar para o usuário os resultados. Tá? E aí a gente usa o print. Então, print, vou colocar assim, valor da gorjeta, que seria valor da gorjeta. Coloco valor total da conta, que seria valor total da conta, e coloco valor por pessoa, que é a minha variável valor por pessoa. Tá? Então aqui também tem, a gente estava falando de erro de sintaxe, né? Se eu erro, por exemplo, o nome de uma variável dessa, ó, ele não me mostra nada, né? Mas depois ele vai tentar usar uma variável chamada valor gorjeta k, por exemplo. Né? E aí ele vai falar, por exemplo, que tem um erro, que é uma variável indefinida, né? Então vamos tentar rodar um erro aqui para a gente ver, ó. R$199, 4 pessoas, olha lá. Valor gorjeta k, né, não está definido. Não tem nenhum valor atribuído a ela. Então, errei, é um erro de sintaxe. Vou dar um clear aqui. Vamos colocar aqui, R$300 deu a conta, por 4 pessoas. R$300, então o valor da gorjeta seria R$30, que é 10% de 300. O valor total da conta é 330, que é os R$300 da conta, mais os R$30 da gorjeta. E se eu pegar 330 e dividir por 4, tem um valor de R$ 82,50 por pessoa. É isso daí. Deixa eu copiar esse código aqui, vai ficar meio desformatado aqui. De repente já ajuda vocês aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação à resolução desse exercício aí? Guardando. Opa, tem a Ana Maria tá com uma dúvida aqui. Chama, ela vai escrever aqui. Ana, você quer falar ou você prefere escrever? Ah, tá. Por causa da vírgula ali, né? Ela não tem dúvida, né? É isso, Ana? Eu entendi que sim, que ela tá sem dúvida. Beleza. Não, tem. Beleza. Não, beleza, não tenho dúvidas, ok. Beleza, ótimo. Se aparecer alguma dúvida depois, estamos à disposição. Então agora deixa eu fechar aqui a aula 1 e a gente vai
visualizar então a agenda da nossa aula de hoje. Nós vamos aprender operadores relacionais. Na aula passada a gente aprendeu operadores aritméticos, revisando, né? Adição, subtração, multiplicação, potenciação, radiciação, e por aí vai. Hoje nós vamos aprender operadores relacionais. No próximo slide eu vou mostrar para vocês o que são esses operadores relacionais e como nós vamos utilizar eles, tá? Se a gente dá uma visualizada no nosso algoritmo aqui, ó, é aquilo que eu falei na aula passada. O nosso código aqui está sendo executado sempre um abaixo do outro. Todas as linhas são executadas, todas, né? Tirando o comentário, obviamente. O que vai acontecer na aula de hoje é que provavelmente nós vamos ter, provavelmente não, nós teremos alguns exercícios em que um determinado código só vai ser executado se uma condição for satisfeita. E aí, para a gente avaliar se uma condição é satisfeita, foi satisfeita ou não, nós utilizamos operadores relacionais, tá? Por exemplo, vamos supor que nesse caso desse programa aqui, que a pessoa fala assim, ó, qual que é o valor da sua conta? E a pessoa coloca aqui, menos 50, menos 60. Mas eu não tenho um valor menos 60 da conta. Assim como também o total de pessoas, eu não tenho, por exemplo, 3,2 pessoas, tá? Então aqui ele está informando uma entrada inválida. Nesse caso, eu gostaria, por exemplo, de mostrar uma mensagem de erro. Por exemplo, menos 60 não é um valor de conta válida. Só que eu só vou dar esse print na tela se o valor da conta for menor do que zero, por exemplo. Então, é um caso onde a gente pode utilizar estruturas condicionais simples e depois compostas, quando na mesma sentença a gente quer avaliar mais que uma condição. Pode assustar um pouquinho do jeito que eu estou falando aqui, mas não é complicado não, tá? Depois a gente vai também aprender como utilizar uma palavra-chave senão para só executar um comando quando uma condição não for satisfeita. Ao contrário, então, a gente inverte. Mas o que são os operadores relacionais, pessoal? Esse daqui é o símbolo de maior, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou perguntando, 7 é maior do que 5? Quando a gente usa operadores relacionais, o resultado é um valor que a gente chama de booleano, tá? Booleano, que é verdadeiro ou falso. Então, só tem dois estados possíveis, ou é verdadeiro ou é falso. Por exemplo, se eu falar que 7 é maior que 5, o resultado é verdadeiro, ou no caso do Python aqui, né, true. Por exemplo, aqui mesmo no nosso emulador aqui, ó, desse lado direito eu posso perguntar, ó, 7 é maior que 5? Opa! Será que eu não posso perguntar aqui? Posso sim, deixa eu ver. 7 é maior que 5, tá? Acho que é por causa que ele estava no comando anterior. Então, 7 é maior que 5? Olha lá, verdadeiro. Certo? Então eu já coloquei aqui. Testem aí no emulador de vocês e escrevam essas outras sentenças para avaliar qual que vai ser o resultado informado. Tá? Então coloquem essas outras sentenças no emulador e veja se ele está mostrando o resultado correto. Vamos lá. Testaram aí? Vou testar mais um. 4 é maior ou igual a 5? Então vou colocar aqui. 4 é maior ou igual a 5, né? A resposta é falso. Porque 4 é menor do que 5, não é maior ou igual a 5. Ok? Vamos lá.
5 é menor do que 2? Então, 5 é menor do que 2? A resposta também é falsa, porque 5 é maior do que 2, não é menor do que 2. 4 é maior ou igual a 4? Então, vamos lá. 4 é maior ou igual a 4? Eu fiz bobeira aqui. Deixa eu recarregar aqui. Então vamos lá. 4 é maior ou igual a 4? Isso é verdadeiro, porque 4 é igual a 4. Então é verdadeiro, certinho. 3 é igual a 5? Aí tem que prestar atenção no igual, pessoal. Lembra que no caso do Python, né, o símbolo de igual, um igual só, é a operação de atribuição. É quando a gente quer, por exemplo, jogar um valor para dentro de uma variável. Não é esse o caso. Eu quero comparar se 3 é igual a 5. Então, 3 é igual a 5. Se eu quero fazer uma comparação, eu uso dois símbolos de igual. Tá? E o resultado é falso. Logo, se eu perguntar se 3 é igual a 3, o resultado é verdadeiro. Né? E para diferente aqui, a gente vai usar... Isso aqui acho que não é assim aqui em Python. Ah, é assim mesmo. 3 é diferente de 5? É verdadeiro, porque eles são diferentes. Ok? Alguma dúvida aí em relação? Opa, pessoal, Beleza, podem tranquilo? perguntar. Acho que está tranquilo, mas não temos Tá tranquilo, dúvidas né? aqui ainda no chat. Parece que está tranquilo, mas vamos seguindo então. Podem mandar as perguntas. Tá, então a gente vai ver agora a sintaxe para usar esse tipo de comando aqui, né? 3 é maior do que 3, por exemplo. A sintaxe para usar isso daqui no nosso código, aqui do lado esquerdo. Então, uma estrutura condicional simples, ela executa um comando ou um bloco de comandos. Então, pode ser mais do que um comando. Somente se, por enquanto, uma condição for satisfeita. Então, como que é a sintaxe? Ó, if, de C, né? Se uma condição for verdadeira, eu executo um comando. Tá? Vamos testar aqui. Por exemplo, ó, se a temperatura for maior do que 40, imprimir assim, ó, uau, está muito quente. Mas eu só vou imprimir se isso daqui for verdadeiro. Logo, a gente precisa definir o valor da variável temperatura antes. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, temperatura é igual a 30. Tá? Aí coloca assim, ó, se a temperatura for maior do que 40, aí eu tenho que colocar dois pontos aqui. E na hora que eu dou um Enter, note que ele já vem indentado. A gente chama de indentação isso daqui. Ou seja, o que está sendo escrito aqui está 4 caracteres alinhados à direita. É aqui mesmo que eu vou escrever. Então eu vou escrever assim, ó, print. Por exemplo, está, sem acento aí, né? Muito quente. Ok? E aí aqui eu posso voltar à indentação e vou colocar assim, ó, fim do algoritmo. Então o que acontece? Ele vai avaliar se isso daqui é verdade. Ó, a gente está usando um operador relacional. Logo, o resultado é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, tudo que estiver indentado, que nesse caso é um comando só, mas que poderia ter um outro comando aqui, ó, está muito quente, sei lá, mesmo, por exemplo. Então, tudo que está indentado vai ser executado, mas só se isso daqui for verdade. Aí note que esse comando ele já não está mais indentado. Então, independente se isso daqui for verdadeiro ou for falso, isso vai ser executado. Então, ele vem e executa isso daqui. Vai vir e vai executar isso daqui. A temperatura é maior que 40? Não, não é. O que ele vai fazer? Tudo que está indentado ele vai pular. Vai vir para cá. Ó. Se eu mandar rodar, ele escreve assim, ó, fim do algoritmo. Logo, se a minha temperatura, por exemplo, for 41 e eu mandar executar, ele escreve lá, está muito quente mesmo, e depois fim do algoritmo. Conseguiram fazer isso? Não entendi o significado dos dois pontos. É sintaxe.
Sintaxe, Ana. Tem muitas linguagens, por exemplo, que não requer isso daqui. Você poderia simplesmente escrever isso daqui. Tem muitas sintaxes que requer, por exemplo, que você coloque essa condição entre parênteses. Tá? No caso do Python não é necessário, mas esses dois pontos aqui é necessário. Então isso daqui é da sintaxe, tá bem? É da linguagem, desculpa. Então às vezes as linguagens são ligeiramente diferentes uma em relação à outra. Por exemplo, nesse caso aqui da indentação, no Python é extremamente importante, porque é através dela que ele vai saber o que tem que ser executado se isso daqui for verdade. Na maioria das outras linguagens de programação, você tem que delimitar um bloco. Então, um bloco seria esse. E aí não é pela indentação que ele sabe, é por esse bloco aqui, que eu comecei aqui e terminei aqui. Que também pode ser assim, ó, começa aqui e termina aqui. Tá? E aí eu posso ter indentação? Posso. É recomendável, porque assim fica mais legível para o desenvolvedor, para o programador. Mas para o computador não faz diferença. Se você escrever assim, ó, ele ia executar um comando atrás do outro. É que para a gente fica ruim de ler. Por isso que a gente usa a indentação. Mas isso no caso de outras linguagens. Né? No caso do Python, a indentação é sim importante. E o print seria sempre o início da sintaxe. O print aqui seria no início da sintaxe para a gente escrever uma mensagem para o usuário, tá? Mas note que não necessariamente a gente tem que começar com um print aqui. Eu posso escrever qualquer comando aqui, tá? Se eu quisesse escrever, por exemplo, temperatura, vou colocar aqui, ó, temperatura é igual a temperatura mais 1, por exemplo, tá? Então não precisa começar com um print. Depende da lógica que você quer executar. Aqui, o que acontece? A temperatura é 41. Quando ele executar isso aqui, a temperatura vai para 42. Né? A temperatura recebe 41 mais 1. Mas o que você vai escrever aqui é a lógica para resolver o seu programa. Tá? O print seria, assim, uma sintaxe para a gente escrever algo na tela. Ficou claro? Beleza. Então tentem agora vocês. Façam um programa pedindo para o usuário informar a idade dele. Tá? Então, sei lá, quantos anos você tem? Ele escreve 33. Só que vocês vão imprimir a mensagem idade inválida, só não ponham um acento, né? Escrevam idade inválida, caso o usuário informar um número negativo. Ok? Para validar isso daí. Então vamos lá. Mar, temos uma Qualquer dúvida dúvida, aqui. Oi? Deixa eu ver. É. Ah, não. Acho que essa dúvida da Ana Maria já é antiga, que já foi esclarecida, né? O print. Beleza, beleza. Aqui. Se surgir alguma dúvida nova, coloquem aí. Quem terminou e deu certo também, pessoal. Se quiser colocar o código aqui para a gente executar. Opa, Thiago, cola aí. Cola o código aí pra gente.
Copiando. Colando. Idade em print, qual a sua idade? Se idade for menor que zero, acho que é. Aqui acho que foi a indentação. Ver. Se idade for menor que zero, print, idade inválida. Um outro problema que a gente tem aqui, ó, eu acho, vamos ver se é isso. Mas tá vendo? Do jeito que você está armazenando aqui, você está armazenando uma string, né? Uma palavra dentro da variável idade. E depois você está comparando se essa idade é igual a um número. Tá? Então eu vou tentar aqui colocar aqui e converter isso daqui para um int de input. Isso. Agora se a idade for menor que zero, são 4 caracteres aqui, tá? A gente roda. Vamos ver aqui. Opa. Cidade. Ah, tem um espaço aqui, ó. Tem um espaço aqui. Também não. Idade input de qual a sua idade. Se idade for menor que zero. Será que ficou algum caractere aqui perdido? Não é. Idade. Vou carregar isso aqui. Vamos ver o que você fez aqui. Idade é igual a int de input de qual sua idade. E a gente perguntou, né? Se idade for menor que zero, print idade inválida. Qual sua idade? 35. Qual sua idade? menos 3. Idade inválida. Ué, tá certo. Deixa eu pegar seu código aqui. Vamos ver. O que você fez? Esse aqui tá igualzinho o meu. Ah, idade é igual a print. Aqui é input. Oh. olha para ver como é que é as coisas, né? A gente fica olhando e tá tão claro, tá tão evidente o erro e a gente não percebe, né? Isso acontece às vezes, né? Aqui no caso você está usando print quando na verdade você deveria usar o input, beleza? Você viu o tanto de tempo que eu demorei para perceber isso daqui, né? Beleza, Thiago? Show, valeu. Então a resposta já está até aqui, né? Tentar novamente, ó. Qual a sua idade? menos 3, idade inválida. Se eu colocar, por exemplo, a idade 0, né? Idade vai ser... Isso aqui vai ser verdadeiro ou falso? Responda aí. Verdadeiro ou falso, pessoal? Aqui. Opa, Se a idade for 0. Thiago tá Falso, postando né? falso. É falso. Porque, né? 0 não é menor que 0. 0 é igual a 0. Se eu der um Enter aqui, então ele não põe idade inválida. Tá certo, porque tem... É possível ter uma idade com 0 anos, né? Conseguiu? A Ana conseguiu também? Deu algum probleminha de sintaxe? Quer colocar teu código aqui pra gente ver? Não? Vamos ver o código dela aqui. Vamos lá. Ó. Então, ó, print foi um erro parecido com o do Thiago. Né? O print é para a gente escrever algo na tela.
Eu sei que de repente vocês podem estar confundindo, porque você fala assim, pô, mas isso aqui eu quero que apareça na tela. Mas a gente não quer só que apareça isso daqui na tela. A gente quer que apareça já com o cursor piscando para que o usuário possa fazer uma entrada de dados, tá? Então isso daqui é só uma dica para o usuário saber o que ele vai ter que digitar. Então não é o print que a gente vai utilizar aqui, é o comando input. E essa frase aqui, Ana, ela tem que estar entre aspas, fica verde, ó. Para ele saber que isso daqui não é um comando, para ele saber que isso daqui é uma frase, ele tem que imprimir exatamente dessa forma. E quando a pessoa dá um OK, um Enter, aqui ele digita a idade e dá um Enter, esse valor que ele digitou tem que ser guardado numa variável. Por isso que a gente fala, por exemplo, que idade é igual a input. Ou seja, a idade que for informada vai ser guardada aqui. E a gente quer guardar isso como um número. Então eu vou converter isso para um int. E aqui no teu if, esse dois pontos aqui, ele não tem aqui. Ele tem só no final. Tá? Aqui eu posso colocar espaço, ou eu posso deixar sem espaço do jeito que você fez, não tem problema. Tá? Aí sim, se caso acontecer alguma mensagem se caso a idade for menor que 0, a gente vai exibir uma mensagem para o usuário. Aí o comando está certo, o comando é print. Só que tem alguma diferença aqui, ó. Não é igual. A gente simplesmente abre parênteses e entre parênteses e aspas a gente coloca o que a gente quer mostrar para o usuário. Por exemplo, igual você colocou, inválido. Só cuidado para não usar acentuação. Então seria dessa forma aqui. Vou testar agora. Qual a sua idade, por exemplo, menos 5, olha lá, inválido. E qual a sua idade, 35. Ele exibe não, porque não tem mais nada para fazer aqui. Ele terminou o algoritmo. Beleza, Ana? Show. Vamos avançar aqui então, pessoal. E vamos ver como que funciona agora para a gente avaliar não só a expressão de uma condição, mas a gente vai criar expressões compostas, né, de múltiplas condições. Tá? E aí a gente tem então os operadores lógicos. Ó, eu estou perguntando, por exemplo, se 7 é maior que 5 e 10 é maior do que 5. E vocês têm que responder para mim se isso é verdadeiro ou falso. Tá? Por exemplo, ó, se eu perguntar para vocês, é verdade ou é mentira? É verdadeiro ou falso? Que o dia de hoje é maior do que 15 e o mês é igual a novembro. O dia de hoje é maior do que 15 e o mês é igual a novembro. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Sabe por que como que você fez, né? Provavelmente. Aqui a gente está tão acostumado porque isso daí é a forma como a gente fala, né? Mas você avaliou as duas condições, não foi, Ana? Você avaliou primeiro, o dia é maior do que 15? É, porque hoje é dia 19. Aí você avaliou, o mês é igual a novembro? É. Como as duas condições foram verdadeiras, você falou para mim que é verdadeiro. Não foi isso? Ok. Né? No caso do ou, basta que uma das condições sejam verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Né? Vamos ver. Se eu perguntar para você se o seu nome é Ana Maria Lima, ou é verdade que seu nome é Ana Maria Lima, ou, por exemplo, você é do sexo masculino. Isso é verdade? Ou seu nome é Ana Maria Lima, ou você é do sexo masculino? Ou verdadeiro. Por quê? Porque é verdade que o seu nome é Ana Maria Lima. Não é verdade que você é do sexo masculino. Mas uma das condições foram satisfeitas. Né? Igual eu falo assim, ó, hoje ou eu vou no cinema ou eu vou jogar bola. Se eu só for no cinema, eu cumpri o que eu falei. Se eu só for jogar bola, se eu só fui jogar bola, eu também cumpri o que eu falei. Ou eu vou em um ou eu vou no outro. Se eu fui aos dois, eu joguei bola e fui ao cinema, isso também é verdadeiro. No nosso caso aqui.
Então, quando que isso daqui vai ser, o operador lógico vai ser falso? Quando as duas condições forem falsas, duas ou mais. Por exemplo, ó, eu falo assim, acordei de manhã e falo, hoje ou eu vou no cinema ou eu vou jogar bola. Aí eu não vou no cinema e nem vou jogar bola. Então, isso que eu falei foi falso. Ok? As duas condições falharam. Então, ó, de repente, para ficar mais claro, vamos ver o que a gente chama de tabela verdade. O que é uma tabela verdade? Ó, operador lógico e, ou AND, a forma como a gente escreve. Fala assim, eu vou no cinema e vou jogar bola hoje. Vou no cinema e vou jogar bola. Se eu não fui no cinema e nem joguei bola, é falso. Se eu não fui no cinema e fui jogar bola, é falso. Eu teria que ter feito as duas coisas, né? Se eu fui ao cinema e não joguei bola, é falso. Agora, se eu fui ao cinema e joguei bola, então aquilo que eu falei é verdade, né? A gente está representando aqui, né, como, por exemplo, uma alegação em série, né? Um atrás do outro. Imagine, por exemplo, esse registro aqui, tá? Para sair água, sai daqui para cá, né? A água vem daqui para cá. Se esses dois registros estiverem fechados, a água não chega aqui, né? Se isso aqui estiver aberto e isso aqui estiver fechado, a água não chega. Se isso aqui estiver fechado e isso aqui estiver aberto, a água não chega também, né? As duas condições, ou seja, os dois registros aqui tem que estar abertos para isso daqui chegar aqui, para a água chegar aqui. No ou, isso aqui é um pouco diferente, né? Aquilo que eu comentei para vocês. Para ser verdade, basta que apenas uma das condições forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Ou eu vou ao cinema ou eu vou jogar bola. Se eu só fui ao cinema, o resultado é verdadeiro. Se eu só fui jogar bola, o resultado é verdadeiro. Se eu não fiz nenhum dos dois, o resultado é falso. Se eu fiz os dois, o resultado é verdadeiro. Dá uma olhada, por exemplo, numa ligação paralela, né? Quente e frio. Se isso daqui estiver aberto, vai sair água. Se isso daqui, se só esse registro estiver aberto e esse aqui estiver fechado, vai sair água também. Se os dois estiverem abertos, vai sair água. Se os dois estiverem fechados, o resultado é falso. Fica claro isso para vocês, pessoal? Ok? Então agora a gente vai começar a criar as estruturas condicionais compostas. Tá? A sintaxe é praticamente igual ao comando if que a gente escreveu agora há pouco. Então a gente vai executar um comando ou um bloco de comandos somente se várias condições forem satisfeitas. Várias. No nosso caso aqui, no nosso primeiro exemplo, a gente vai estar colocando duas condições, mas pode ser 3, 4, 5. Né? Então, vamos colocar aqui a sintaxe. Por exemplo, ó, agora eu tenho duas variáveis. Uma variável chamada temperatura e uma variável chamada umidade. Né? E a gente vai falar que está uma sauna se a temperatura for maior do que 40 e a umidade for maior do que 50. Então, criem essas duas variáveis. Vamos lá no Python. Criem essas duas variáveis. Então, vou criar aqui para vocês. A temperatura igual a 45, por exemplo. Umidade é igual a 30, por exemplo. Vamos colocar essa condição aqui. Opa, não copiou não. Não está copiando. Vamos colocar a condição aqui. E vamos testar, né? Então, nesse caso aqui, vocês esperam que ele imprima que está uma sauna ou não? Isso daqui é verdade ou não? Para estes valores fornecidos aqui. Pá, como é que tá a bolsa de apostas aí? Do verdadeiro ou falso? Temperatura maior, Verdade pô, para você só imprimir? bota deflação.
situação de extremo, né? Temperatura mais de 40, umidade, pô, ser tipo deserto. Fico lá em Manaus, né? Ó, nossa bolsa de apostas está. Manaus é úmido, hein? Sei não, hein? Então, a umidade é maior que 50, né? É verdade, é maior que 50. Viu? Até eu tô me confundindo agora, é verdade, né? Aí No acho que. deserto seria seco, né? Tipo Pode crer, Brasília. é verdade. Eu Então, acho que a Ana Maria tá em Brasília, se bem lembro. tá em Brasília? Bom, ela tá em Brasília. Brasília, viu? Lá é seco, né? Lá é Acertei. bem seco. Lá Pode crer. 8% é comum, né? Ah, Ó, a bolsa de apostas tá meio a meio. E é isso, mano? É então, verdadeiro aqui a ou gente falso? fala. Agora ela ficou. Talvez seja falso. Acho que você está indo pro caminho certo, mano. Porque, ó, o operador que a gente está usando é o E. Então, vamos olhar na tabela verdade, olhando na tabela verdade, no E, para que o resultado seja verdadeiro, as duas condições têm que ser verdadeiras. Tá? Vamos olhar a condição 1. A temperatura vale 45. Eu estou perguntando aqui, temperatura é maior do que 40? 45 é maior do que 40. Então isso daqui é verdade. Certo? Vamos avaliar a segunda condição. Umidade é maior do que 50? No caso aqui, umidade é igual a 30. Então isso daqui é falso. Logo, a gente tem uma condição verdadeira e uma falsa. Uma falhou. Para ser verdadeira, as duas tinham que ser verdades. Se eu executar isso daqui, né, ele não me imprime nada. Tá? Brinquem aí, vão alterando os valores aí para ver se ele vai escrever que está uma sauna ou não. Vamos lá. Deixa eu dar um tempinho para vocês. Então agora vamos avaliar, pessoal, as quatro possibilidades. Se eu tenho dois valores, eu tenho quatro possibilidades. Para o operador, por exemplo, E. Tá? Ó, se as duas condições forem falsas, por exemplo, a temperatura é 10 e a umidade é 30. Isso é falso e isso é falso. Logo, para o operador E, né, ele não vai imprimir nada. Se só uma das condições forem verdadeiras, que é o exercício que a gente passou, né? Então a temperatura, por exemplo, é 41, mas a umidade é 30, ele também não imprime nada. Se eu inverter, eu falar que a segunda condição é verdadeira, a umidade é 51 e a temperatura é 30, então essa condição falhou e essa passou. Né? Logo, ele também não imprime nada. Agora, se a umidade, por exemplo, for 51 e a temperatura for 41, nesse caso, ele imprime que está na sala. As duas bateu. Se eu trocar isso daqui por ou, eu também tenho quatro possibilidades. Né? Se as duas falharem, temperatura igual a zero, umidade igual a zero. Umidade igual a zero acho que é impossível, né? Peraí, opa. Umidade igual a 10. Se eu mandar executar isso daqui, ele não imprime nada. Estou usando o operador lógico ou. Basta que uma das condições sejam verdadeiras para ele imprimir isso daqui. Mas isso daqui falhou e isso daqui falhou. Então ele não imprime nada. Então agora, por exemplo, a temperatura está 0 graus, mas a umidade, por exemplo, é 51. Não sei se isso é possível ou não, mas só para a gente testar aqui, né? Dessa vez ele imprimiu, né? Não está bem uma sauna, né? A temperatura 0 graus. Mas no nosso caso aqui, bastou que uma das condições foi satisfeita para que ele entre e execute essa condição aqui. Né? De tal forma que se eu inverter também, ó, temperatura, por exemplo, igual a 41 e a umidade vai falhar. Então a umidade igual a 10, por exemplo. Temperatura igual a 51 é bravo também, né?
E ele fala que está uma ação, né? E se as duas forem verdadeiras, então, por exemplo, aqui, ele também imprime. Tá bem? Então a gente tem os operadores lógicos e ou. Se eu quiser colocar uma outra condição aqui, então, por exemplo, ou, por exemplo, alguma outra condição, chovendo, por exemplo. Chovendo igual a verdadeiro, por exemplo. Tá bem? Posso colocar aqui, chovendo igual recebe verdadeiro. Tá? Aqui acho que tem que ser T maiúsculo. Eu estou falando que está chovendo. Logo, aqui ele só vai imprimir que está uma sauna se tiver ou chovendo, ou a umidade maior que 50, ou a temperatura maior que 40. Vamos usar o E aqui, ó. AND e AND. Então, as três condições têm que ser verdadeiras. Ó. A temperatura, 41 graus, é verdadeira. A umidade, 51%, é verdadeiro. E está chovendo. Então, ele vai imprimir que está uma sauna. Vamos executar aqui. Opa. Aqui eu posso comparar assim. Acho que eu não preciso comparar, que eu só pergunto se está chovendo. Deve ser assim aqui no Python. Faltou 2 pontos, né? Acho que posso ter sim, igual a verdadeira aqui. Deixa eu diminuir essa tela um pouquinho. Limpar. Aqui é verdadeiro. T maiúsculo. Quanto problema, né? Então, anote que as três condições tiveram que ser satisfeitas para ele entrar aqui. Então, a temperatura tem que ser maior que 40, a umidade maior que 50 e chovendo igual a verdadeiro. Se eu falar aqui que não está chovendo, se eu jogar falso, né? Mando rodar aqui e ele não imprime nada, porque isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, mas isso aqui falhou. Ok? Então, a gente pode ter quantas condições forem necessárias. Dúvidas aí? Beleza? Tentei, não apareceu nada. Vamos ver da Ana. Copiar o código dela aqui. Ela falou que temperatura igual a 15, umidade igual a 60. Ah, aqui, ó. Aqui, Ana, o nome de uma variável, tá? Ela não pode ter espaço e ela não pode ter acento. Então, geralmente a gente criaria essa variável, por exemplo, assim, ó, está frio. Dessa forma é uma forma válida, tá? Normalmente isso é uma convenção, mas não é necessário, né? A primeira letra da próxima palavra a gente coloca maiúsculo, só para facilitar a leitura, mas igual eu falei para você, uma convenção não é obrigatória. Você está perguntando aqui, ó, se temperatura for menor que 20 e umidade for maior que 50, você vai dar 2 pontos aqui e de forma identada aqui você vai escrever print sem esse igual aqui. Está frio e chuvoso. No caso desse daqui, ó, temperatura igual a 15. Então, você está perguntando, a temperatura é menor do que 20? É verdade. Umidade é maior do que 50? É verdade. Então, tem que imprimir aqui agora. Vamos rodar. Aqui, o true aqui, nesse caso, T é maiúsculo também. Tá? Embora você não esteja usando. Então, tanto faz. Eu posso até tirar isso daqui. Mas se quiser deixar também não tem problema. Mas ele não está sendo usado, né? Aqui agora está frio e chuvoso, olha lá, ele imprimiu certinho. Tudo bem? Ótimo. Então a gente aprendeu as estruturas condicionais compostas. Agora então fica um exercício para vocês tentarem fazer aí. Tá? Faça um programa pedindo para que o usuário informe a idade dele. Tá? E aí, com base na idade dele, a gente vai imprimir assim, seu voto é obrigatório, ou a gente vai imprimir seu voto é facultativo, ou a gente vai imprimir você não pode votar. Ou seja,
Para a idade do usuário, só uma resposta é válida. Ou ele não pode votar, ou o voto é facultativo, ou o voto é obrigatório. Então, por exemplo, o cara tem menos. O cara tem. A pessoa fala que tem 10 anos. A gente tem que falar, né? Você não pode votar. Se ele falar que tem 25 anos, o voto é obrigatório. No Brasil, entre 18 e 64. Né? Se ele estiver entre 15, 16 anos ou mais que 65 para frente, esse voto é facultativo. Se ficar difícil para vocês, deixa o facultativo por enquanto. Primeiro, limite-se a falar assim, ó, voto é obrigatório ou não é. Depois a gente parte para o facultativo. A gente tenta dividir isso em partes para tentar resolver o programa. Mas do jeito que vocês acharem melhor. Tentem fazer esse programa aí, eu vou esperar alguns minutos, né? Um pouquinho mais complicado. Qualquer dúvida pode chamar a gente aqui, pode colar o código de vocês e depois a gente resolve isso daí. Vamos lá. Opa, o Thiago colocou um código aqui. Você vai aguardar mais um pouquinho, Thiago? A gente já executa o teu código aí. Tá funcionando? Não vai travar no computador não? Está. Beleza. Deixa eu copiar aqui, eu vou formatando ele. Testou todas as situações? Todas as idades?
Tem uns probleminha aqui, Thiago. Vamos lá, mais uns 2 minutinhos aí. Ó, o que acontece, por exemplo, se eu falar que a idade é de 10 anos, por exemplo. Vamos testar aqui? Vou colocar run aqui. Aqui, idade. Aqui tem um espaço aqui mais, né? O problema aqui agora é que eu não estou percebendo. Teste igual a int de input. Qual a sua idade? Ué. Certo. Deixa eu colar aqui. Aqui. Tem um espaço aqui também. Vamos lá. Vai. Testando aqui. Está rodando. Acho que na hora de eu copiar e colar aqui, se idade for maior que 18 e idade for menor que 65, colocou 2 pontos. Acho que aqui... Eu também não descobri ainda não. Deixa eu ver se para mim funciona não. Hã? Oi, Ana? Tirar o end, deixar tirar o end de idade 65, ver se tem algo. Enfim, era só uma ideia. Ah, tá. Sim? Vamos lá. Tá estranho, né? Tá certo aqui agora. Quer dar um clear? Vou recarregar aqui a página. Também não funcionou pro Thiago. Ele falou que tá rodando, né? O dele. Tá rodando dele? Uhum. Entendi que não tava lá. Bom, vamos ver. Eles dão umas travadas estranhas, né? Nessa interface. Eu tô achando que de repente aqui na hora que eu tô copiando tá vindo algum caractere especial. Porque aqui, ó, input, qual a sua idade, a gente tirou. Aqui tem... Acho que é esse aqui, ó. Tá vendo? Na hora que eu colo aqui, ó, ele vem com um caractere aqui, ó. Não sei se é isso, vamos ver. Vou tirar aqui. Aqui eu vou pôr aqui. Aqui eu vou... Ah, ele tá aqui também, ó, aqui, ó. Vou tirar aqui, colocar aqui. Aqui eu vou tirar esse cara aqui. E se você copiar a linha, Fernando? Copiar a linha? Talvez. Será que tem algum caractere? Linha não, tipo, não todos os caracteres de uma linha, mas todo extra não copiado. Ó, será? Nossa, esse tá voodoo, hein? É estranho. A primeira linha funciona. Se eu põe já a segunda, tá certo aqui. Agora ele funciona. Opa. Agora eu vou pôr outra linha. Agora funcionou. Não sei nem o que eu fiz. Mas é algum caractere estranho aqui na hora de colar. Tá dando esse erro. Mas enfim, vamos voltar lá. O Thiago. No caso desse aqui, por exemplo, o usuário sempre tem que ter um feedback, tá? Então, por exemplo, nessa situação que você fez,
Se eu falar, por exemplo, que a pessoa tem 10 anos, simplesmente não acontece nada, né? Então a gente teria que colocar um outro if aí para perguntar, por exemplo, se a idade é igual ou menor ao quê? Para falar que o voto da pessoa, que a pessoa não pode votar. Qual a condição que eu teria que colocar aqui para dar uma mensagem falando que a pessoa não pode votar? Menor ou igual a 18? Eu acho que não. No Brasil, a partir de 16 você já pode votar. Então vamos lá, de novo. Qual que seria uma outra condição? A Ana colocou o código dela também, a gente já vai olhar. Só terminar o do Thiago aqui, Ana, já colo o teu, beleza? E, Thiago, qual que seria uma outra condição aqui para a gente falar, então, que que a pessoa não pode votar? Se ela só pode votar a partir de 16 anos, né? Qual que seria? Entre 16 e 18 é facultativo, perfeito. Mas abaixo de 16 não pode. Perfeito. Então qual que seria essa condição para representar isso que você está falando, abaixo de 16? O que seria aqui? If, algo assim, ó, if abaixo de 16, print, não pode votar. Perfeito. Isso aí mesmo. Se a idade for menor que 16. Não pode votar. Então, se eu mandar executar aqui agora, vou testar algumas possibilidades, tá? 14 anos, não pode votar. Se eu colocar 25 anos, voto é obrigatório, tudo bem. Vou testar com 66 anos, voto é facultativo, tudo bem. Vou testar com 65 anos, não acontece nada. Então 65, né, é um valor que eu tenho que testar ainda, que eu tenho que corrigir. Por que isso aconteceu? Acho que 65 já é facultativo, né? Então o que você teria que mudar aqui, ó, para já incluir 65 como facultativo? O que a gente teria que mudar aqui? Entendeu? Tranquilo, cara. É que às vezes falando também, assim, você só escutando fica ruim de entender. Ó, se eu, no seu programa aqui, se eu falar assim que eu tenho 65 anos, ele não me dá nenhuma informação. Só que, por exemplo, a gente está falando aqui que 65 anos ele deveria apresentar assim: seu voto é facultativo. E ele não está apresentando. Logo, eu estou falando para você que se você fizer uma alteração aqui nessa condição, pode ser que, se eu digitar que eu tenho 65 anos, ele me exiba que o voto é facultativo. Perfeito, se a idade for maior, igual a 65. Então, agora, na hora que eu mandei rodar aqui, 65 anos. Né? Voto é facultativo. Será que tem mais algum ponto de quebra no seu programa? Por exemplo, vamos supor que eu falo que eu tenho 17 anos. Não me aparece nada. Mas 17 anos seria facultativo. Então, aqui eu poderia fazer alguma alteração também, ou seja, colocar alguma outra condição, ou alguma outra condição, que me falaria que o voto é facultativo também. Quer arriscar? O que eu poderia colocar aqui? O voto é facultativo se a idade for maior ou igual a 65, ou o quê? Se a Ana quiser arriscar também, fica à vontade. O que eu colocaria aqui para ele aparecer que o voto é facultativo, mesmo quando eu coloco, por exemplo, que a idade é de 17 anos? Se
Se idade, vamos ver o que você colocou. Se a idade for menor que 16, menor ou igual a 16, e idade for menor que 18, e idade maior ou igual a 65, quase, Thiago. Errei. Você errou em um operador lógico. As suas condições estão corretas. Vou copiar aqui. O que você colocou? Você me sugeriu isso daqui, ó. Um pouquinho mais complexo aqui. Ó, lembra que para ele entrar no voto facultativo aqui, o que acontece com o E? Tudo tem que ser verdade. Então, a pessoa tem que ter maior ou igual a 16, e a pessoa tem que ter menor que 18, e a pessoa tem que ter mais ou igual a 65. Notem que se isso daqui for verdade, isso não pode ser verdade. Se isso for verdade, isso não pode ser verdade. Ou seja, uma condição elimina a outra. Se a pessoa tem menos que 18, ela não pode ter mais ou igual a 65. Tá? Então vamos lá. Ó. Como que a gente pode colocar uma condição aqui? Se a idade for maior ou igual a 16 e a idade for menor que 18, tá? Se isso for verdade, se isso daqui for verdade ou isso daqui for verdade, aí o voto é facultativo. O que ele está fazendo aqui? Ó, precedência de operador. Né? Primeiro ele vai avaliar essas condições. Vai resolver. Isso é verdade. Se isso for verdade, ele vai avaliar com essa. Para ver se essa é verdade. Se isso daqui for verdade, uma das condições já foi satisfeita. Então, ele já vai exibir que o voto é facultativo. Né? Não sei se ficou claro ou não. Então, ó, para o voto ser facultativo, a pessoa tem que ter com idade maior ou igual a 16 e menor que 18. Perfeito, essa é uma condição. Mas se essa condição não for satisfeita, ou seja, se a pessoa não está ali entre 16 e 17 anos, se isso não for satisfeito, mas se ela tiver mais que 65, né, maior ou igual a 65, o voto também é facultativo. Então, não bateu aqui. Ela não é um adolescente, um jovem. Mas bateu aqui é facultativo, por causa do ou aqui. Se ela não é um idoso, né? Essas duas condições têm que ser verdadeiras, né? Tem que estar entre 16 e 17 anos aí. Existem outras formas, tá? Não é só assim, não. Poderia colocar assim, se a idade for igual a 16, por exemplo, né? Ou idade for igual a 17, ou idade for maior ou igual a 65, o voto é facultativo. Tá vendo? Basta que uma das três condições se satisfaça, que ele vai colocar aqui o resultado. É uma outra forma de se fazer também. Então não tem um jeito só de resolver o exercício. Tá bem? Vamos resolver o da Ana? Deixa eu pegar o da Ana aqui. Copiar o da Ana. Copiei aqui. Pegar o Thiago. A Ana falou assim, idade é igual a int de input, qual idade pode votar? Ana, está quase certo aqui. Agora você fez a entrada certa. Você estava fazendo usando print. Você usou corretamente o input. Perfeito. O único detalhezinho que faltou aqui, ó, é que ele vai falar assim, ó, eu não sei qual comando é qual. Então ele tem que falar assim, a gente tem que passar para ele que isso daqui não é um comando, é uma frase que a gente quer que ele escreva. Aí tem que colocar entre aspas. Tudo bem? Então ficou quase certo. Aí você está perguntando aqui, se esse igual aqui não tem, então a gente começa já comparando, né? Isso daqui também, algumas linguagens têm uma sintaxe parecida com essa, mas aqui ainda não é válido, né? Então aqui a gente tem que colocar só uma condição. Por exemplo, se idade for menor que 18, aí se a gente quer exibir que não pode votar se a idade for menor ou igual a 18, isso vai na linha de baixo. Terminei minha condição, dou 2 pontos e coloco. Não pode votar. Só que ele vai achar que isso daqui é um comando. Isso aqui não é um comando. Então tem que colocar print
E entre parênteses, entre aspas, não pode votar. Tá vendo? Mas isso também não é verdade, porque se a gente colocar aqui, esquece esse código aqui por enquanto. Se eu colocar aqui, ó, que eu tenho 17 anos, o seu programa vai falar assim, ó, não pode votar. Mas isso não é verdade, porque se eu tiver 17, eu posso. Não sou obrigado, mas eu posso votar. Então aqui o ideal seria se a gente colocar assim, ó, se a idade for menor que 16, aí não pode votar. Realmente não pode. Continuando com o seu programa, você colocou assim, ó, se a idade for maior ou igual a 18 e a idade for maior ou igual a 65, a gente tem que fechar a condição aqui e dar os 2 pontos. Aí a gente vai colocar aqui, print, voto é obrigatório. Se a idade for maior ou igual a 18, realmente o voto é obrigatório. E se a idade for menor ou igual a 65, o voto é obrigatório. As duas condições que você colocou estão perfeitas, né? Faltou só um detalhezinho da sintaxe aqui de eu abrir e fechar. Mas está certo isso daqui. O voto é obrigatório quando a idade é maior ou igual a 18 e a idade for menor que 65. Perfeito. Aqui eu tenho um detalhezinho que a gente não tem o igual. A gente coloca isso entre parênteses e aspas. É só a sintaxe, mas a tua lógica está certa aqui. Né? Aqui eu não entendi o que você quis dizer com idade igual a 93. Você está pegando esse valor 93 e está jogando para a idade. Esse aqui a gente não tem. E no voto facultativo aqui, a gente vai colocar assim, ó, se, quando que o voto é facultativo? Aquela mesma condição que a gente discutiu agora. Né? O voto é facultativo, por exemplo, quando a idade for maior, por exemplo, for igual a 17, ou a idade for igual a 16, não importa a ordem, ou a idade for maior ou igual a 65. Né? Aí a gente imprime, ó, 2 pontos aqui, aí a gente imprime voto facultativo. Run aqui. Opa. Aqui os probleminhas de sintaxe de coisa, né? De indentação. Acho que tem um a mais aqui, ó. Aqui tem um espaço aqui. Aqui tem um espaço também. Tiro um. Tiro um. Vou rodar aqui. Qual a idade, né? Então, por exemplo, 15 anos. Não posso votar. Né? E aí, perfeito. Os testes vão... Se eu testar com todos os valores possíveis, né? Todas as faixas de valores possíveis, vai estar certinho aqui. Por exemplo, 17 facultativo, 25 obrigatório e 80 anos, por exemplo, facultativo. Beleza. Vamos avançar um pouquinho então, pessoal, porque a gente tem até agora o que a gente fez é executar alguma coisa se isso for verdade. Mas e se a gente quiser executar alguma coisa se isso não for verdade? Tá? Então, para isso, a gente tem uma outra sintaxe usando uma palavra-chave else. Por exemplo, ó, o else seria o senão, a tradução. Ó. Se a temperatura for maior do que 30, então está muito quente. Se não, a temperatura está agradável. Né? Embora nem sempre isso seja verdade, né? Porque qualquer número menor do que 30, ele vai imprimir que está agradável. Né? Mas vamos testar isso daqui, ó. Vou pegar esse código. Então agora a gente tem uma outra variação. Eu vou definir um valor para temperatura aqui. Então, por exemplo, temperatura é igual a 35. Inclusive aqui está frio. Deixa eu aumentar aqui. Se a temperatura for maior do que 30, ele vai falar que está quente. Se não, ó, else está agradável. Então ele só vai imprimir um comando ou um bloco de comandos aqui se isso for verdadeiro. Porém, se isso for falso, ele vai imprimir que está agradável. Vamos testar. No caso aqui, temperatura é 35. Então isso é verdadeiro.
Então ele imprime só aqui. E o else ele pula. Tá? Vou colocar aqui, print, para ficar claro, fim do algoritmo. Então, ou ele vai entrar aqui, ou ele vai entrar aqui. Entra aqui se o resultado aqui for verdadeiro, ou entra aqui se o resultado aqui for falso. Mas ele nunca vai entrar nos dois. Então, ou ele vai imprimir essa mensagem ou a outra. Logo, se eu falar, por exemplo, que a temperatura é menos 10 graus, né? E eu mandar rodar, ele vai falar, isso aqui é verdadeiro? Não. Então, ele pula esse comando e vai para o else. Ó. Se a temperatura for maior do que 30, então imprima está muito quente. Se não, imprima hoje está agradável. Então, se eu mandar rodar aqui, ele vai falar assim que hoje está agradável, com uma temperatura de menos 10 graus. Fica claro esse sintaxe para vocês? Ficou? Então, depois, vocês podem reescrever aquele programa esse algoritmo para falar se um voto é obrigatório, facultativo ou se a pessoa não pode votar, usando essa variação, usando em algum lugar a palavra-chave else. Tá? Então a gente pode falar assim, ó, se a idade for menor que 16, já dá de cara, não pode votar. Se não, a gente vai fazer uma outra comparação. Se a idade for menor que 18, então o voto é facultativo. E assim por diante. De repente fica até mais simples de resolver. Tá? Tem um exercício para vocês aqui, a gente pode fazer agora. Né? Aqui, por exemplo. Vocês podem perguntar, por exemplo, para o usuário. Vamos fazer esse daqui. Ó. Peça para o usuário de vocês informar um número. Tá? E aí, com base no número que ele informar, vocês vão falar se o número é positivo, é negativo ou se o número é zero. Tá bem? Então só tem uma resposta possível. Ou é positivo, ou é negativo, ou é zero. Tentem resolver isso usando a palavra-chave else, que a gente acabou de aprender aqui. Daria para resolver sem usar o else? Daria. Mas a gente faria uma comparação a mais. Eu vou explicar isso para vocês quando eu resolver aqui. Mas eu vou dar um tempinho para vocês resolverem aqui esse enunciado aqui. Esse daqui, tá? Vou quebrar aqui, ficar aqui embaixo, para vocês verem a sintaxe do else aqui. Opa, quase lá, né? Chegando aqui ao finzinho da aula, como é que estamos aí, pessoal? Vamos ver aqui. Como pode ter mais que um else? Nesse exercício a gente precisa de mais de um else. Precisa. A gente chama isso, Thiago, de else alinhado. Né? Um else um if dentro do outro a gente vai ter. Tá? Então eu vou resolver isso daqui. Fica como exemplo e depois vocês podem usar esse exemplo para resolver os outros exercícios. Tudo bem? Então, mas é uma excelente pergunta. Ó, a gente vai falar para o usuário informar um número. Então, eu vou colocar aqui, né? Num é igual a int de input de qual o número?
Aí eu vou perguntar assim, ó, se esse número for menor do que zero, tudo bem? Eu vou imprimir número negativo. Acho que até aí tá claro, né? Aí eu poderia fazer assim, ó. Se não, eu vou imprimir número positivo. Mas isso está errado ainda. Vamos fazer o teste, ó. Vou mandar executar aqui. Qual o número? Se eu falar que o número é menos 3, o resultado bateu. É um número negativo. Se eu falar, por exemplo, que o número é 5, bateu. O número é positivo. Só que se eu falar que o número é 0, ele fala que o número é positivo, mas 0 não é positivo. Logo, tem essa pergunta do Thiago, né? Ou seja, se o número não for negativo, eu não posso assumir que ele é positivo. Então, aqui dentro do else, se isso aqui for falso, se isso for falso, eu vou fazer uma outra condição ainda. Então, vou colocar um outro if. Ó. Agora eu vou testar, né? O número é negativo? Não, não é. Então, eu vou testar se ele é positivo. Então, se o número for maior do que zero, aí eu posso escrever print número positivo. Se não, se ele não for nem negativo nem positivo, posso assumir que número, vou colocar aqui zero. Tá? Então, ó, que a gente chama de alinhado, né? Um dentro do outro. O número é menor do que zero? Vamos supor que eu digitei zero. O número é menor do que zero? Não, não é. Então ele não vai imprimir, vai pular para cá. O número é maior do que zero? Não, não é. Então ele não vai imprimir, vai pular para cá e vai imprimir zero. Vamos testar? Rodando, 0. 9, positivo. Menos 3, menos 4, negativo. Ficou claro, Thiago? Então, que a gente pode ir alinhando. Inclusive, vocês podem usar esses ifs alinhados para resolver de uma forma mais simples, né, o programa lá dos votos, da questão dos votos, tá? Você vai testando e vai eliminando as condições. Então, se a pessoa tem menos que 16, já fala que ela não pode votar. Se não, você vai testar se é facultativo. Se não, você vai testar se é obrigatório. E por aí vai. Então, você vai eliminando, cada if elimina uma condição. Para Ana, ficou claro? De repente, praticando aí que vai esclarecer melhor, né? Beleza. Ó, então, a nossa aula já está acabando. Eu vou colocar aqui vou ler com vocês o enunciado aqui. E aí fica para vocês resolverem durante a semana. Resolve, coloca lá no grupo. Deu erro de sintaxe, coloca no grupo. Tá com problema analógico, coloca no grupo. Né? E conforme vocês vão resolvendo, a gente pode ir passando mais exercícios sem problema nenhum. Tá bem? Então peça para o amigo de vocês informar 2 números. Então agora ele vai ter que ler 2 números. Informe o valor do menor número. Por exemplo, se ele informar o 8 e 2, vocês vão colocar o menor número é 2. Se os 2 números forem iguais, vocês vão colocar números iguais. Ok? Então tem que descobrir qual que é o menor número informado pelo usuário. Peça para o seu amigo informar, né, para o seu usuário informar a frequência em sala de aula, a nota do primeiro bimestre e a nota do segundo bimestre. Tá? E com base nessas 3 informações, a gente vai informar se ele está aprovado ou reprovado. Para isso, a gente vai definir aqui que um aluno ele só é aprovado se a média semestral dele for superior a 6, a média semestral. Tá? Então, pego a média do primeiro bimestre, pego a média do segundo bimestre e tiro a média semestral dele. Se a média for superior, maior ou igual a 6 e a frequência for maior ou igual a 75, tá? Então ele está aprovado. Vamos supor que o cara ficou com a média semestral 9.
e teve 60% de frequência, esse cara reprovou. Logo, se ele tem 100% de frequência e ficou com a média semestral 5, ele reprovou também. Tá? Então, as duas condições têm que ser verdadeiras. A gente tem 3 inputs. Média bimestral 1, média bimestral 2 e frequência. Depois, vocês vão pedir para o amigo de vocês ou para o usuário informar a altura e o sexo, sendo que a gente vai convencionar N para masculino e F para feminino. Vocês vão construir um algoritmo que vai calcular o peso ideal. Né? Isso aqui é um peso aproximado, não é ideal, não vale para todo mundo. É só uma forma que tem na internet, a gente vai usar aqui para validar. Tá? Então, de repente, não se assustem aí com o resultado. Mas, com base nessa fórmula, se for homem, a gente vai definir aqui que o peso ideal seria 72,7 vezes a altura dele, menos 58. Primeiro faz a multiplicação, depois faz a subtração. Se for mulher, a gente vai falar que o peso ideal dela é 62,1 vezes a altura, menos 44,7. Então, a pessoa tem que exibir o sexo e a altura. E a gente exibe o peso ideal da pessoa. Tá? Ela não precisa informar o peso dela. A gente que vai calcular isso daí. Tranquilo em relação ao enunciado aí? Beleza? Qualquer dúvida também posta lá. Beleza? E aí na próxima aula, agenda da nossa próxima aula, a gente vai aprender estruturas de repetição. Quando a gente quer agora repetir a execução de um ou mais comandos até que uma determinada condição se satisfaça, tá? Por exemplo, se eu falar para vocês assim, ó, escreva os 5 primeiros números, tá? Aí você fala assim, beleza, é fácil, né? Você vai vir aqui e vai colocar assim, print, né? Vai copiar 5 vezes aqui, né? 2, 3, 4, 5, né? Vai fazer assim. Beleza, tá fácil. Aí você fala assim, escreva os primeiros 1 milhão de números. Só os pares. Tá? Aí você já vai ter que escrever 500 mil linhas aqui, né? Fica complicado. Então a gente tem um comando para repetir determinadas condições. Por exemplo, eu quero repetir o comando print. Claro, mudando o valor, mas eu quero repetir. Isso a gente vai aprender na aula que vem, tá? Conjunto com os conceitos de contadores e acumuladores. Ótimo, mas por enquanto a gente continua aí com as estruturas de decisão para resolver esses exercícios aí. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode falar, senão estou me despedindo aqui e a gente vai conversando aí durante a semana por lá. Tranquilo? Pessoal, obrigada a todos aí pela participação. Obrigada, Samar. Uma aula super empolgante, aí, engajando com os alunos mais uma vez. Valeu mesmo. Isso aí, pessoal. Obrigada. Ana, agradecendo aqui. Gostou da aula? Que ótimo. Thiago também, muito bom. Valeu a todos aí por participar. Vamos nessa. Bom feriado a todos. Grande abraço. Obrigada, Samar. Abraço.